Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Sérgio, tranquilo? Então, meus amigos aí estão me pedindo aí uma opinião, né? E então a gente, como sempre, está estudando esses assuntos e está acompanhando, né? Os acontecimentos e tal, e fazendo análise, né? Da conjuntura, né? Tanto local quanto nacional, quanto internacional. Então, é, alguns amigos estão me perguntando, em virtude de pós-pandemia, em virtude de guerra, né, na Ucrânia, sobre como que vai acontecer a recuperação econômica e o futuro esperado depois de tudo isso. Bom, o que eu tenho para dizer é o seguinte, veja bem, é, já em 2018 esse discurso da recuperação econômica foi inclusive utilizado aí pela equipe de marketing do Bolsonaro como um dos jargões de campanha, né? Que o Paulo Guedes iria implantar uma política, né? Com reformas e tal, né, onde aconteceria a recuperação econômica tão esperada, porque nós estamos aí vivendo uma crise, digamos assim, econômica desde 2014, mais precisamente assim que se aprofundou, digamos assim, a crise com vários fatores influenciando aí o desaquecimento da nossa economia, né? Fazendo com que nós não conseguíssemos ter um crescimento, digamos assim, econômico consistente, né? E sólido, baseado em fundamentos de economia e não apenas em alguns tiros esporádicos em determinados setores, né? No caso, principalmente da nossa agropecuária. E esse discurso, essa espera, essa esperança pela tão famada, falada recuperação econômica vem desde essa época. Ocorre que, na sequência, Bolsonaro foi eleito e já de cara no seu primeiro ano de governo, eles tiveram que enfrentar o problema da pandemia, né, que afetou a economia do mundo e de todos os países, né, inevitável, fazendo com que a dinâmica do mercado, do comércio e tal, fosse bastante prejudicada. Então não foi possível 2009, 2019, 2020 e 21, né, que nós tivéssemos aí essa possibilidade, em virtude da pandemia, de nós conseguirmos aí a recuperação, a retomada, né, da economia. Bom, aí a pandemia está num processo de diminuição, ainda não está encerrada, mas ela tem ficado menor, né, e mais controlada pela vacinação, que demorou para acontecer, inclusive no nosso país, né? E 2022 se esperava muito, né, que finalmente, né, nós pudéssemos ter essa retomada, né, essa recuperação econômica do país. O que permitiria para vários setores que estão estagnados desde aí meados de 2014 para cá, que na verdade alguns, por exemplo, o setor imobiliário, ele começou a sentir realmente essa crise a partir de 2016, 17 em diante, né? E agora ele está bastante prejudicado, na verdade. Existe uma demanda muito grande, tanto na questão de vendas, existe demanda para compra de imóveis, porque existe um déficit imobiliário no Brasil, quanto para aluguel. Porém, esse mercado está sofrendo muito com essas interferências, no caso da pandemia, e agora também, 2022, nós tivemos a questão aí da guerra da Ucrânia, né? Que também, evidentemente, um evento desta grandiosidade, desta grandeza, ele vai afetar todos os mercados. E enquanto isso não se resolve, né, o que acontece é o seguinte: vários setores da economia, de vários segmentos, eles ficam realmente estagnados, eles ficam parados. Às vezes não é nem porque o setor está sofrendo tanto com, a, com os efeitos de determinado evento, mas por quê? Evidentemente, quem tem capital, né,
as organizações, os fundos de investimentos, as organizações e indivíduos que têm capital, que têm dinheiro, eles vão esperar, né? Eles vão esperar que o ambiente, seja global, seja nacional, seja local, ele esteja favorável para que eles possam, aí sim, arriscar o seu dinheiro, né? Para fazer algum investimento, né? E enquanto isso não acontece, e agora nós temos que ver até quando que vai a crise da guerra na Ucrânia, né? As coisas ficam meio que paradas, né? Só se faz os gastos e investimentos essenciais, necessários, né? Para o funcionamento das atividades. Mas não existe aquele aporte, não existe aquele investimento de grau de risco, né? No mercado, em todos os setores. Isso, evidentemente, atrapalha e atrasa a tão esperada recuperação econômica, né? E esse ano aqui no Brasil, particularmente, nós temos também a questão da eleição, que é um outro fator que também gera instabilidade, gera dúvida, né, por parte dos investidores, porque você não sabe. Primeiro que nós estamos agora numa dúvida de quem, se Bolsonaro, com a sua política, com o seu modelo de visão econômica e política do seu grupo, né, no caso Paulo Guedes, vai continuar, ou se nós vai ter um outro governante com uma outra visão e com uma outra dinâmica de administrar as contas públicas, de administrar a economia do país, né? Existe uma possibilidade, existe aí a possibilidade, pelo menos pelas pesquisas, né? Do Lula poder retornar, né? Com o PT e todo aquele modelo, né? Que nós já conhecemos, que teve o período que o PT, de 2002 até 2014, governou, na verdade até 2016, né, quando teve o impeachment da Dilma, governou o país, né? Então, o que acontece? Enquanto estas coisas não se definirem, né, os agentes econômicos, né, eles ficam reticentes, eles ficam com medo, eles não querem arriscar o seu capital, né, de forma mais agressiva. E isso, evidentemente, faz com que a recuperação econômica não aconteça. Apesar de que, né, o potencial para uma recuperação, uma retomada da economia é enorme. Por quê? Nós estamos assim, sabe, quando você está a panela de pressão assim, das pessoas querem comprar, querem executar projetos, querem se desenvolver, tô falando aqui do Brasil, né? Mas, por enquanto, não aconteceu em virtude desses fatores que estão impedindo que o capital comece a circular, né, na economia e daí começa a gerar oportunidades e volte a trazer a dinâmica, né, que faz com que a roda da economia rode novamente e trazendo a dinâmica para a economia, para o mercado, em todos os seus segmentos, né? Porque quando o dinheiro vem e ele é aplicado, né, no setor produtivo, nos investimentos de infraestrutura, etc., aí vai gerar um emprego para o pessoal da classe C, D e E, que vai consumir, que daí vai gerar mais dinheiro no comércio varejista e que vai, enfim, a roda da economia começa a girar. E estamos, digamos, muito próximos, né, digamos assim, que isso possa acontecer. Basta que esses cisnes negros, esses fatores negativos que assustam, né, o investidor, que assustam o empreendedor e tal, faz com que ele tome uma atitude mais defensiva, ele cesse, né? Então, a recuperação econômica, ela é muito viável, muito possível, né, na minha visão. Mas no médio prazo, talvez não aconteça ainda em 2022, em virtude das respostas que precisam ser dadas em relação à guerra da Ucrânia, em relação à eleição no Brasil, né? Mas o futuro promete muito. Talvez 2023, independente, veja bem o que eu estou falando, preste bem atenção nisso, independente de quem seja o governante, tá certo? Porque se ganhar comunismo, não sei quem, isso não existe. O Lula, se ganhar, ele vai
também atender, porque até por uma questão de sobrevivência dele e uma projeção para que o partido tenha oportunidades de continuar governando no futuro, ele vai atender, digamos assim, as necessidades, né, da economia, entendeu? Não vai ser, não existe mais um modelo de governo no nosso país no estilo antiga União Soviética, Coreia do Norte, não existe. Isso aí é discurso de alarmista ou de gente que está com a mente lá nos anos 70, 60, né? Agora, independente do governante, eu acredito que 2023, sem pandemia, com a questão da guerra da Ucrânia resolvida, ok? Com a projeção de que o governo vai ter 4 anos para executar um plano econômico, seja ele qual for, né? Para enriquecer a economia, gerar emprego, renda e também oportunidades e tudo mais. Eu acredito que 2023 vai ser um ano espetacular, né? Eu acredito que 2023, se não tiver nenhum outro cisne negro, né? 2023 vai ser um ano. Porém, para 2022, eu acredito que ainda vai ficar, digamos assim, empacado essa recuperação econômica. Essa é a minha visão. Então, respondendo aí meus amigos e as pessoas e a quem for interessar, né, esta análise minha aqui do Sérgio, né, é essa. Então, sobre a recuperação econômica, né, e o que esperar do futuro. Então, eu digo que a recuperação ela está muito ligada ao fim desses fatores impeditivos, né, desses eventos impeditivos que comprometem, que acabam prejudicando a dinâmica da economia, né? Pandemia, guerra, né? E uma instabilidade política e uma indefinição no campo político. Então isso tudo está impedindo que se comece realmente o processo de recuperação da economia brasileira. Mas o futuro é positivo, o futuro é muito promissor, né? Porque acredito que em 2023 nós estaremos já com esses problemas todos resolvidos, e aí eu acho que toda essa coisa que está estancada, essa vontade que está estancada do brasileiro e tal, de fazer a coisa acontecer e tal, ela vai acontecer. Esse é o recado aqui do Sérgio, né? Para vocês. Espero que tenham gostado aí da minha análise e apoia a gente aí, né? Tá bem? Um abraço, um abração aí para todos e para todas.